Estamos de volta com Rotary Comunidade. O programa Rotary Comunidade está de volta. E, como já dissemos, vamos agora abordar os pilares da educação contemporânea. Vamos estar aqui conversando com o professor Garril, dentro da sua experiência de educador. O que é saber aprender? O aprender a aprender. Rubem Alves, ele cita, no seu livro, Como Aprender, ou o porquê do aprender. Como que você vê isso? O aluno de hoje aprende com mais facilidade, ou ele tem mais dificuldade? Como que é? Ou a metodologia hoje está mais evoluída, as comunicações estão abrindo um precedente para ele aprender melhor? Eu, observando bem o comportamento do aluno no dia de hoje, eu percebo tranquilamente que eles têm uma facilidade do que o jovem de outrora não tinha. Talvez por todos os recursos que ele tem à sua volta, hoje ele aprende com mais facilidade, eu acredito nisso, e com mais notoriedade. O aprender dele da notoriedade é crucial. Crucial, porque ele não aprende para depois esquecer. Né? O que nós estamos observando no aluno, e eu acredito muito que talvez o professor tenha uma grande parte nisso, é quando esse professor, ele tenta fazer com que esse aluno aprenda para a vida. Que é o objetivo. Que é o objetivo. Então, verdadeiramente falando, o aprender, né, ele não é simplesmente uma decoração, não é simplesmente saber para hoje. Não é fragmentado. Não é fragmentado, ele vai ter que saber para um todo, ele vai ter que saber para a vida dele. Então, nas várias situações em que nós trabalhamos com esse aspecto, e principalmente eu que trabalho com língua portuguesa, eu coloco isso para o aluno. Você não tem que saber para fazer a prova hoje, você tem que saber para a vida. Para sempre. Como profissional mais tarde. Você vai ser avaliado naquilo que você aprendeu. Sem dúvida. E você não percebe, mas muitos dos seus clientes ou pessoas que vão passar por você vão estar por trás fazendo uma análise do seu comportamento, da sua fala, da sua maneira de tratar as pessoas. Então, esse tipo de comportamento é que vai fazer o profissional uma pessoa diferente. A distinção do ser. É verdadeiramente assim. O saber fazer. Hoje, a gente, como você disse, a gente prepara o aluno para a vida, mas ele precisa saber fazer aquilo a que ele se submete, ou para o que ele aprendeu nos seus bancos escolares, para fazer daquilo um meio de vida, um ganho de vida. Esse saber fazer e o saber aprender são duas coisas intimamente ligadas, assim como também o saber conviver, não é isso? Aí você, as duas primeiras situações. O aprender e o fazer. Aprender e fazer. Eu só faço aquilo que eu aprendi. E é o desenvolvimento das habilidades, das competências. Perfeitamente. Aí ele vai mostrar isso. Ele aprendeu, ele faz. E o mais interessante é o não fazer automático. Né? Eu, por exemplo, eu acho muito interessante, e cito isso muitas vezes, a matemática, quando aquele professor de matemática dá uma fórmula para o aluno, ele decora aquela fórmula, ele acerta aquela fórmula, tira uma nota, mas não sabe por que fez. Aplicação prática. A aplicação daquilo. Então, ele não aprendeu. Sim. Ele aplicou alguma coisa, até aprender a aplicar já foi uma coisa boa. Mas agora, o que é que ele está fazendo? Então, todo professor, ele deve sempre se preocupar com isso. O meu aluno tem que aprender, não de uma maneira superficial, para aquele momento e para aquela hora, ele vai ter que aprender para a vida. E ele aprendendo para a vida, ele não vai ter problemas depois. Eu cito um exemplo que aconteceu agora com o exame do Enem. Todo mundo preocupado em fazer a prova no sábado e no domingo, para tirar uma boa nota, e foi estudar estanque, foi estudar de uma maneira separada determinadas coisas. E eu dizia para os meus alunos, vão tranquilos. Por que eu dizia isso? Vão tranquilos. Se você sabe fazer, se você aprendeu a fazer e sabe o que está fazendo,
é para a sua vida, não é só para o momento do Enem. Isso supera as inseguranças, poderia dizer? Eu acredito que Isso supera. Sobrepuja aquele momento de insegurança, de dúvida, porque pautado no saber e no fazer, o indivíduo vai para uma prova dessa mais consciente daquilo que ele E quando ele tem capaz. consciência do que ele está fazendo, ele sabe que ele não vai precisar de outras coisas para ajudá-lo naquela prova. Ele tem certeza de que ele sabe. Sem dúvida. Não é? Eu tenho essa convicção. Por isso eu até acredito, agora no começo o senhor perguntou, e eu dizia que realmente hoje é muito diferente do ontem. É muito diferente. Lembra Caminho Suave? Você tinha que ler aquelas lições e depois ir fazendo aquilo. Hoje não se admite. A velha cartilha A do velha cartilha. Pascoal Segala. Né? Domingos, Pascoal Segala. E hoje já não é mais uma escola desse feitio. Se existe ainda alguma coisa nesse sentido, ela vai ficar para trás. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque isso é uma coisa retrógrada. Sem dúvida. Vamos puxar um pouquinho mais. Hoje a gente vê que assim, a gente costuma dizer que o mundo está em crise de valores, e dentre esses valores os princípios éticos, morais, os princípios da segurança, da não violência. O aluno, a gente percebe hoje que é uma onda crescente de alunos já de um nível, digamos, mais intelectualizado, até um nível universitário, estarem participando de pancadaria, de situações indesejáveis em que traz preocupação para o pai, para a mãe, para a família, e exemplo disso, a mídia traz isso quase que todo dia. Esse aluno, ele não está sabendo ser homem, ser responsável, ser, digamos, dono de si, né, levando para o lado do bem. Esse ser está em crise. Pode ser generalizado? Não, quando falou-se da família, né, e eu fiquei pensando muito a respeito disso, que o nosso jovem, né, quando ele é realmente família, que ele tem a participação da família atrás disso tudo, da base, ele sente onde ele está pisando. Esse jovem, ele vai crescer, ele não vai ter problema, e a educação dele vai ser sensacional. Sim. O triste é quando você percebe que alguns alunos que poderiam ser outros, alguns alunos que poderiam dar mais do que eles estão dando e não o fazem. Sem dúvida. Porque não tem essa firmeza, não tem esse esteio, não tem o referencial que é a família. A gente fica triste, porque é alguém que está se perdendo. É um crescimento que está se esvaindo, está indo, não é? Como se fosse uma coisa qualquer. E a gente percebe a grandeza, a grandiosidade, o valor que aquela pessoa tem como ser humano que é. Sem dúvida. Que poderia ser muito bem aproveitado, mas falta atrás, né, esse alicercezinho que nós comentamos. Família. Família é importante sempre na vida desse garoto, dessa garota, dessas pessoas com quem nós trabalhamos. Professor, estamos prestes a mais um intervalo e voltaremos em seguida para a gente continuar esse papo sobre essa questão do saber ser. Para você que está em casa, esperamos estar atendendo a tua expectativa desse programa de hoje. Faremos um rápido intervalo e voltaremos em seguida para continuarmos essa conversa com o professor Antônio Garril Campione. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade.